ocupando o lugar aonde elas estão, alegando também que o lugar ele é amaldiçoado, que há uma influência negativa e que o lugar não é propício para ela fazer aquilo que o Senhor ordenou. E muitos são os argumentos sobre o lugar, mas a minha pergunta é: quem você é ou tem sido neste lugar? E o que você tem feito nesse lugar? Só quero lembrar aqui a você: foi Deus que te enviou para o lugar onde você está. Foi Deus que proporcionou você comprar a casa onde você está. Foi Deus que te conduziu, que te guiou, que permitiu você estar onde você está hoje. E eu estou dizendo para você que o problema não é o lugar. O problema está em você, que escolheu neste lugar, seja a sua casa, seja na escola, seja no sítio, na fazenda, seja até mesmo na igreja. O problema está em você, que escolheu não ser aquilo que o Senhor falou que você seria, e nem fazer aquilo que o Senhor falou para você fazer. E aqui tem algo agravante, porque Jesus vai dizer que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. A Bíblia diz que quando o Senhor nosso Deus, Ele concede o Espírito Santo, Ele vai dizer que aqueles homens que receberam o Espírito Santo se tornaram testemunhas do Senhor. Quero eu acreditar que todos que aqui estão têm o Espírito Santo de Deus. E por nós termos o Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos testemunhas do Senhor. Testemunhas aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, eu posso dizer então que há dentro de nós o Deus do impossível. E se nós temos o Deus do impossível dentro de nós, como que você consegue afirmar que o problema é o lugar? Como que você consegue afirmar que o problema é o lugar? Se eu carrego comigo o Deus do impossível, Deus que realiza milagre, o Deus que é dono do ouro e da prata, ei, como o lugar é problema? Como o lugar é amaldiçoado, sendo que a Bíblia diz que eu sou luz nesse mundo, sal nessa terra. Então se eu chego num lugar amaldiçoado, aquilo que é amaldiçoado vai deixar de ser, porque eu carrego dentro de mim um Deus santo, um Deus justo, um Deus verdadeiro. Quando eu chego num lugar de trevas, eu que sou luz, essas trevas vão embora. Então eu estou mostrando para você que o problema não é o lugar, o problema é a escolha que você está fazendo, ou a escolha que você fez. E qual foi? De não ser mais aquilo que o Senhor ordenou você ser, de você não fazer mais aquilo que o Senhor ordenou você fazer. Continuando, muitos dizem que é influência negativa, que o lugar não é propício para aquilo que eu quero fazer. E eu pergunto de novo: quem você tem sido neste lugar que Deus te colocou? E o que você tem feito nesse lugar que Deus também te colocou? Pense aí. Porque o lugar não é o problema. Porque se o lugar fosse o problema, José não teria sido aquilo que ele foi. Gênesis 39, 20. E aqui eu quero compartilhar com vocês o que Deus me concedeu. Eu tenho dito aqui na terça-feira sobre José e Jacó. Para quem não sabe da história, Jacó é pai de José. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus vai conceder a José 2 sonhos. E eu pergunto para a noiva, eu vou até subir de novo. E eu pergunto para a noiva: será que nós não somos como José? Eu posso ter pessoas aqui que Deus deu sonhos a elas. Eu tenho pessoas aqui que sonham. Eu tenho pessoas aqui que tiveram confirmações de Deus, por aquilo que Deus mostrou,
por aquilo que Deus usou uma pessoa para falar. A Bíblia diz que José ele vai sonhar, e sonhar 2 vezes. Primeiro sonho, o seu feixe de trigo sobe, o dos irmãos se inclina diante do feixe dele. O outro sonho, ele vai sonhar com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Só que a Bíblia vai me dizer que os seus irmãos, por inveja, vão tramar a morte de José. Mas o que eu quero mostrar a vocês, que José não mudou, nem deixou de fazer aquilo que Deus o ordenou, mesmo ele estando numa cisterna, mesmo ele sendo vendido como escravo, ele não deixou de ser aquilo que o Senhor ordenou ele a ser, e ele não deixou de fazer aquilo que o Senhor ordenou ele fazer. Por quê? Porque José sabia, como nós também sabemos, que o nosso Deus não é apenas Deus de momento, Ele é Deus de toda hora. Deus não está só no período de alegria, ou só no período de tristeza, não. Deus está conosco todos os dias. É na alegria, é na tristeza, é na bonança, é na escassez. Ele está lá, Ele está na cisterna, Ele está lá na caravana daqueles escravos, juntamente com José, como foi. Ele está também no palácio. Eu quero falar sobre José, porque José passou por uma cisterna. Problemas que não fizeram ele mudar, irmãos. E o que acontece hoje na igreja é que nós sonhamos, temos os mesmos sonhos, Deus confirma aquilo que Ele nos mostrou, dá visões, usa pessoas, mas no primeiro problema que vem, nós deixamos de ser aquilo que deveríamos ser. Deixamos de fazer para Deus aquilo que Deus ordenou nós fazermos. José não. José mesmo lá na cisterna, não deixou de fazer o que Deus ordenou. Mesmo ele na caravana, não deixou. Pastor, como que ele não deixou? Testemunhando. Testemunho de homem de Deus. Quantas pessoas que estão culpando o lugar, seja ele um sítio, uma fazenda, uma casa, uma escola, a igreja, mas que essas pessoas escolheram não mais testemunhar o Senhor, escolheram não mais ser aquilo que o Senhor diz que nós deveríamos ser. O que nós deveríamos ser? Testemunhas do Senhor, ser santo como o Senhor é santo. O Senhor nos chamou para anunciar as boas novas, e de por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas o lugar para muitos é o problema, e eu estou mostrando para você que não é o problema. O problema é que você não segue mais as orientações e o direcionamento de Deus. Você deixou de ser aquilo que o Senhor falou que você deveria ser, e você deixou de fazer aquilo que você deveria fazer. Então eu estou mostrando para você que o lugar não é o problema. A Bíblia diz que José está na cisterna, sai da cisterna, vai para uma caravana, porque ele é vendido como escravo. A Bíblia diz que ele vai para o palácio, e no palácio ele também não mudou. A Bíblia diz que o testemunho dele era tão exemplar, que Potifar o chamou para administrar os seus bens. Ele estava onde? No palácio. Mas continuou sendo um homem de Deus, temente a Deus, e fazendo aquilo que Deus ordenou. O que Deus ordenou? Ser correto, ser justo, dar testemunho. A Bíblia diz que ele passou a administrar. Só que a Bíblia também me diz que lá no palácio, vai doer essa, Deus permitiu, preste atenção, meu lindo. Tem situações que Deus vai permitir na minha vida e na sua vida, não é para nos destruir, é só para nós mostrarmos que o nosso testemunho continua o mesmo. Se é que você não fez do lugar um problema, porque aquele que faz do lugar um problema, ele cede às tentações e culpa o lugar. A Bíblia diz que ele está no palácio, um jovem, bem aparentado, bonito, inteligente, sábio e com a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus vai permitir a mulher de Potifar, seu patrão, assediar ele. Foi Deus.
Foi Deus que permitiu. A Bíblia diz que aquela mulher vai assediá-lo. E não conseguindo nada com ele, porque quem é homem de Deus e mulher de Deus, não muda a sua postura por causa do lugar. O problema da igreja é que ela muda a postura. Se é uma festa familiar, eu não sou luz, eu sou trevas como os demais lá são. Se é um evento na escola, eu também não sou luz, eu sou como os ímpios são. Tudo aquilo que foge dos padrões bíblicos, eu quero me adequar só para agradar a família, só para agradar o irmão ou a irmã. José não. A mulher assediou e ainda conseguiu prova, mesmo ela mentindo, que José o assediou. Era mentira. Ela conseguiu rasgar parte da sua vestimenta. Sabe o que ela fez? Foi mostrar para o marido. Quem era o marido? O patrão dele. Aquele homem que viu testemunho em José. Ei, Deus permitiu o seu patrão, que entregou tudo na mão de José para ele administrar, dizer para José: José, eu não confio mais em você, por isso você agora vai estar na prisão. A minha mulher está dizendo que você assediou ela. Deus permitiu, só para ver se o testemunho de José ia continuar o mesmo. Você não entendeu até hoje, porque muitas coisas estão acontecendo na sua vida. E eu vou mostrar para você o porquê está acontecendo. Está acontecendo só para você testemunhar aquilo que você sempre foi. Agora, se você sempre foi um mau caráter, vai manifestar o mau caratismo. Mas se você sempre foi homem e mulher de Deus, o que vai manifestar é o homem e a mulher de Deus. Deus quer ser e gosta de ser glorificado através do seu testemunho. A Bíblia diz que a mulher mente. Potifar acredita mentira com base numa verdade. Destrói. Arruína a vida de pessoas. A Bíblia diz que ele é lançado no cárcere. Aonde ele é lançado? No lugar de prisão. Eu pergunto, o lugar foi problema para José? Então por que você está falando que o lugar onde você está é um problema? Nem na prisão você está. Porque mesmo se estivesse na prisão, o Deus que está aqui é o mesmo que está lá na prisão. O problema está na escolha que você fez, no lugar aonde você se encontra hoje. Mesmo estando na prisão, José não mudou a sua conduta. Qual é a sua conduta? De ser zeloso com a palavra. Quero eu acreditar que ele entra naquela prisão está fora de ordem, e o que ele vai fazer? Quero eu acreditar, vai pegar uma vassoura, vai limpar banheiro que ninguém limpou, vai organizar o que precisava ser organizado. E a Bíblia diz que o chefe do cárcere olhou para José e agradou de José. Testemunho, estava na prisão, poderia questionar, poderia reclamar, poderia deixar de ser aquilo que ele sempre foi, mas ele não deixou. Eu estou mostrando a você que o problema não está no lugar aonde está a sua empresa, aonde está a sua escola, aonde foi seu filho, sua filha, não. O problema está na escolha que cada um tem feito no lugar aonde Deus colocou. Porque a Karen está na Argentina, a Karen está longe de mim, da mãe dela, mas o Deus que está aqui é o mesmo que está lá. E ela, sabendo disso, ela sabe que tem que testemunhar Deus lá e Deus aqui. Estão entendendo? Está lá José, na prisão. Vamos ler? Gênesis 39, 20. Mandou buscar José e o lançou na prisão, em quem eram postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Quem estava com ele? Quem falou para você que o Senhor não está no lugar aonde você está hoje? Estou falando de posição social não, estou falando de lugar mesmo. Casa, fazenda, sítio, igreja. Quem falou? A Bíblia diz que José estava na cisterna, Deus estava lá. José estava com seus irmãos, Deus estava lá. José estava com seu pai, com Jacó, Deus estava lá. José está na caravana indo para o Egito,
Deus estava lá. José chega em Potifar no palácio, Deus estava lá. Sabe por quê? A Bíblia diz que Potifar viu Deus na vida dele. O lugar não é o problema. O problema está nas nossas escolhas. Olha o que a Bíblia vai dizer. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Opa! Além de Deus estar na prisão, Deus trata com bondade. Sabe o que ele está dizendo? O que vocês carregam dentro de vocês é capaz de produzir em qualquer lugar. Porque a Bíblia diz que o Senhor espera de nós frutos. E se Ele espera de nós frutos, quando Ele envia o Espírito Santo, Ele está nos capacitando a fazer aquilo que nós não poderíamos. Então nós carregamos um Deus que multiplica, um Deus provedor e mantenedor. E eu estou mostrando para você que José teve êxito. Aonde? Na prisão. Ele conseguiu produzir na prisão, só com seu testemunho. Aí você ainda quer culpar o lugar. Está culpando o lugar porque a empresa não está crescendo. Está culpando o lugar porque a sua família não vai para a igreja. Está culpando o lugar porque você... Não, a culpa é sua. A escolha foi você quem fez. Foi você que decidiu não ser mais aquilo que o Senhor te chamou para ser. Foi você que escolheu não fazer mais aquilo que o Senhor te ordenou a fazer. Ei, irmãos, eu disse pela manhã, vou dizer agora. Quantos que deixaram de fazer e ser aquilo que o Senhor ordenou? Olha a situação deles. Como eles estão? José está nos ensinando que embora ele fosse lançado numa prisão, Deus nunca o abandonou. E por ele saber que Deus nunca o abandonou, ele continuou testemunhando Deus. Esse é o nosso problema. Nós achamos que Deus não está em todos os lugares. Por mais que a gente fale que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ah não, Deus não está aqui não. Então eu vou agir dessa forma. Ah não, aqui Deus está. Ou seja, na igreja eu sou santo. Lá fora eu sou profano. Na igreja para o pastor eu falo a verdade. Mas lá fora eu só falo a mentira. Na igreja para o pastor, para a pastora, eu vou citar eu e ela que é melhor. Para a esposa do pastor e para o pastor, as palavras minhas são de bênção. Mas lá fora, ô desgraça, ô desgraçado. Para o pastor dá tudo, mas dentro de casa para a mulher não dá nada, para o marido não dá nada. Para o pastor lembra do aniversário do pastor e da pastora, mas da mulher não lembra, do marido não lembra, dos filhos não lembra. Para o pastor até carrega água na peneira, mas se a mulher pedir um copo de água, meu Deus, vai buscar você, mulher. Não é assim? É por quê? Porque eu acho que Deus não está lá. Eu acho que Deus não está na casa. Eu vou piorar, eu acho que Deus não está no trabalho. Porque quando o patrão ordena eu fazer algo, eu não faço. Mas quando o pastor pede, eu faço. E olha que o patrão é usado por Deus para me abençoar financeiramente. Lá na igreja o trabalho é voluntário, que de voluntariedade não tem nada. Porque a Bíblia diz que Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Então se você ganhar pouco quando o Senhor voltar, a culpa é sua. Porque você trabalhou pouco. Trabalha muito para Deus que a recompensa vai ser grande. Mas não faz por ganância, faz por amor a Ele. E sem querer recompensa de homem algum. Só espera a recompensa dele. Então são escolhas. José poderia, já estou na prisão mesmo. Ninguém está vendo. Lembrei lá em casa, tinha mais 2 com ele, né? 2 que tiveram sonhos. Tinha 2 lá com ele que viu o testemunho dele. Quanto tempo aqueles 2 estavam lá antes de José e não tiveram aquilo que José teve? Por quê? Porque eles não mudaram a sua maneira de viver. Quando José chegou, ele também não mudou. Porém a maneira de José viver era santa, justa. A dos outros continua a mesma coisa. Na mentira, na falcatrua, no erro, dentro da prisão. Por quê? Porque eles não conseguiam ver que Deus estava lá também. Eu estou achando que a sua escolha é porque você não conseguia ver Deus naquele lugar. Você acha que Deus não está lá, mas Ele está. A Bíblia diz que José está lá.
aqueles homens que estão com ele vão ter sonhos. Deus vai dar a José a interpretação. A Bíblia diz que vai passar um tempo. Quem vai ter sonho? Faraó. Quem vai ter sonho? Faraó. Deixa eu te ensinar algo. Como você quer que eu, como seu pastor, te dê oportunidade para ser um líder na igreja, se você não consegue liderar nenhum dos lugares aonde Deus te deu? Como? José sonhou os feixes de trigo se curvando, os irmãos. Deus então começou a preparar José. José, o primeiro lugar que você vai liderar vai ser numa prisão, viu? Eu fico imaginando José. Eu acredito que José pensou na hora que entregou a ele a chave do cárcere. Deus começou a cumprir aquilo que ele me mostrou em sonho. Porque até então ele não tinha liderado nada, governado nada. Agora ele está governando a prisão. Ei, moço, eu fico imaginando aquele jovem. Meu Deus, Deus vai cumprir mesmo aquilo que ele falou. Olha só, estou liderando aqui uma prisão. Olha, o chefe do carcereiro disse que eu estou com a chave na mão. Ei, ele poderia ir embora, mas ele não mudou a sua conduta. Como que você quer o altar, se nas pequenas coisas você não dá testemunho de um verdadeiro cristão? Como você quer governar aqui a igreja, se você não consegue governar a prisão, não consegue governar a sua casa, não consegue governar seus filhos, não consegue governar a sua vida financeira? Como que eu ponho a vida financeira da igreja na mão de qualquer um, irmão? Como? Não tem como. Como que eu coloco a igreja na mão de qualquer um? Não posso. Eu tenho que colocar a igreja na mão daquele que Deus ordenou. Porque Deus sabe quem é a pessoa. Eu olho a aparência, mas quem sonda o coração é Deus. Mas o que é que nós fazemos? Quando estamos em lugares que ninguém nos vê, nós mudamos as nossas atitudes. Ô irmão, quer o holofote, mas não quer varrer a prisão como José varria. Chamo para varrer aqui, meu Deus, tem 16 ou 18 no grupo, só vem 8. Chamo para intercessão. Eu peleja, né, Adrianinha? Tinha uns 10, hoje deve ter 6. Mas por quê? Porque não está no culto online. Porque não está aparecendo. Porque não está sendo visto, meu lindo. Você não tem que mostrar para mim, você tem que mostrar para Deus. Se você mostra para Deus, Deus mostra para mim. E Deus mostrando para mim, eu vou chamar você. Foi isso que aconteceu com José. Quem é que via? Os 2 prisioneiros. Porque o outro confiou tanto em José que nem ficava lá. Então quem ficava olhando? A Bíblia não diz que eles reclamavam. Por quê? Porque ele só trouxe melhoria. Sabe por que as pessoas reclamam de você? É porque você mudou tanto a sua conduta, que em vez de você abençoar, você está amaldiçoando. Em vez de você limpar, você está sujando. Em vez de você consertar, você está trazendo problema. José não trouxe problema nenhum. Ele só manifestou o zelo dele por Deus. A Bíblia diz que Faraó então vai ter sonho. Olha só como que Deus trabalha. Mostrou José sonho, e agora vai mostrar a Faraó. Deus sabe como trabalhar. Chama ele. Vamos ler. Aqui. O carcereiro. Oh meu Deus, olha só o versículo 21. Mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. Olha, não é só do cárcere dele não. De todos que estavam na prisão. Continuando. Por tudo o que lá sucedia, ele tinha liberdade para transitar. Ele tinha a chave. Poderia entrar e sair a hora que ele quisesse. Poderia dar comida a hora que ele quisesse. Dar água a hora que ele quisesse. Dar banho a hora que quisesse. Por quê? Conquistou simpatia. Sabe com quê? Com testemunho.
Você está querendo conquistar as pessoas no falar, e o seu falar não condiz com o seu testemunho. Fala muito e testemunha pouco. Cobra muito e faz pouco. Exige muito e não faz nada daquilo que exige. Eita, vamos aprender com José. A gente questiona demais e faz muito pouco sobre aquilo que nós estamos questionando. Como que eu posso questionar o pessoal do louvor se eu não canto nada? Como que eu posso questionar um pregador se eu não prego nada? Eu dei treinamento aqui, estou dando treinamento, tem gente que não consegue nem pegar um microfone. Mas são os primeiros a detonar os pregadores. Como eu vou detonar o pessoal da dança se eu não sei dançar? Não entendo nada. Posso procurar entender e aconselhar e mostrar. Agora, ser mais do que ele, não tem como. Aí a Bíblia diz, aqui, lindo, versículo 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Por quê? Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vou perguntar, o lugar é o problema? O lugar é o problema? A Bíblia diz que ele está conseguindo êxito numa prisão. Vou perguntar, está na prisão? Você está numa prisão? Não. E como que você não consegue bom êxito? Sendo que o que você carrega dentro de você é o mesmo que estava com José. É porque você escolheu a fazer aquilo que não era para fazer. A ser aquilo que Deus nunca te chamou para você ser. Deus não te chamou para você compactuar com as coisas do mundo. Deus não escolheu você para você ser templo de demônios. Ele escolheu você para ser templo do Espírito Santo, morada dele. Viu? Deus não te chamou para testemunhar Neymar, Messi, LeBron James. Não, te chamou para testemunhar sobre ele. É para manifestar, não é o cabelo do Neymar, do fulano não. É a presença de Deus. Viu? Só que as suas escolhas faz com que você seja o Neymar, o Messi, o Pelé. Alguns querem ser a Carla Pérez, outros querem ser o Xande do Harmonia. Mas se eu perguntar aqui, quem quer ser igual Jesus? Ah, não ser igual Jesus, eu vou ser como ovelha muda para o matadouro. Não, não, eu vou morrer na cruz, não. Para ser igual Jesus eu tenho que renunciar ao mundo. Só que quem é igual ou pretende seguir o exemplo de Cristo é cheio do Espírito Santo. Nada acontece sem o Senhor revelar Ele primeiro. Ei, meu Deus do céu. Mas não quer isso, né? Eu acho que agora vai surgir um tanto de Rebeca. A ginástica. A ginástica. Porque ganhou medalha, né? Vai ter um tanto de Rebequinha. Mas a minha tristeza é que não é a Rebeca da Bíblia. É a Rebeca da ginástica. É triste, né, dizer isso. Mas é uma realidade. Outros vão querer ser a norte-americana. Como é que ela chama? Simone. Se eu perguntar qual que é o nome de um dos apóstolos, ninguém sabe. Mas o nome dela, porque ganhou medalha. Aí amanhã vai lá todo mundo, vai lá amanhã na escola. Começa as aulas amanhã na rede municipal. Vai lá amanhã, é criança dando pirueta e fazendo assim, ó. Dando estrelinha. Aí a professora vai perguntar, nós temos aqui uma professora, dona de escola, ela vai entender isso. Aí amanhã, professora, olha o que eu aprendi. Aí dá aquela estrelinha. Nossa, que linda, amor, parabéns. Eu vi a Males. Quem que é essa? Aquela que ganhou medalha. Aí você vai perguntar, você já ouviu falar de Débora? Não.
Não, já a minha vizinha, briguenta. Não, filha, a Débora da Bíblia. Você já ouviu falar da Esté? Conheço. A Esté Comelone é lá da escola. Não, é da Bíblia. Bom êxito em tudo que... O que esse homem fazia na prisão? E teve êxito. Aqui nós podemos fazer um tanto de coisa porque estamos livres. E não estão tendo êxito. Por quê? Porque escolheram a não ser mais o que o Senhor falou para ser. E eu vou encerrar dando outro testemunho. Esse testemunho é forte. Não é meu, é de Jesus. Sabe Jesus? Que nos amou, que nos ama. Ele foi para um lugar que ninguém aqui gostaria de ir. E para o Gólgota, Monte da Caveira, o que eu vou fazer lá, mano? Não é um Monte Sinai, não é um Monte Horebe, é o Monte da Caveira, lugar aonde os condenados são colocados no madeiro e expostos a todos. Aí eu pergunto, mesmo sendo o Gólgota, o Monte da Caveira, o lugar foi problema para Jesus deixar de ser o que ele era? E fazer o que ele veio fazer? Nem no Gólgota você está, e ainda não faz aquilo que o Senhor ordenou. E nem é aquilo que o Senhor ordenou você ser. Jesus está no Gólgota. A Bíblia diz que ele chega lá no Gólgota, com uma cruz que não é dele. Se é você, já reclamava. Vão ter que esticar o braço do mestre para poder encaixar os pregos e os cravos no lugar certo. Meu Deus, ali já foi outra dor. Se é você, no primeiro momento de dor na sua vida, você já deixa de ser aquilo que o Senhor falou para você. O que eu ouço de cristão dizendo isso aqui: por um segundo eu deixei de ser crente e voei naquele irmão. Uá. Pastor, o senhor me perdoa, eu não aguentei, mas por um segundo eu deixei de ser aquela irmã santa e manifestei meu jiu-jitsu. Meu Deus. Teve um pastor, que infelizmente eu tive que ouvir isso no altar da nossa igreja, que ele disse: pastor, tem um testemunho. Conta, meu lindo. Eu, para quê? Subimos no monte, meu pastor. Meu lindo. Chegou lá no monte, estávamos no manto, pergaminho descendo para lá e para cá. É os pentém que eu gosto. E pergaminho desce para cá e desenrola para lá. É fogo do céu, é Deus de quina, é Deus de mata. E começa palavreado. Pentecostal é assim. Palavra mesmo que é bom não tem nada. Só jargão. Então, meu pastor, estava lá. De repente veio um vaso. Esse vaso parou perto de mim e disse: assim diz o Senhor. A mãe do Tiago riu. Assim diz o Senhor: por esses dias vou providenciar uma varoa. Que isso, varão? Como que vai providenciar uma varoa se eu sou casado? Pastor, como é que Deus vai providenciar uma varoa sendo que eu sou casado, a minha esposa está em casa? Espera aí que você vai ver o que é varão no altar da igreja, lá na Alameda do Sabiá. Que Deus abençoe esse varão. Pastor, foi 5 minutos só. Manifestei meu taekwondo, meu não sei o que. Quebrei aquele profeta no pau. Falei, que isso, irmão? Quase que eu cantei: que amor é esse? Rapaz, irmãos,
Quantas pessoas eu já deparei dizendo assim para mim: assim diz o Senhor, pela madrugada eu te vi, e tu orava. Eu quase dizia para a pessoa: não, você não me viu orando não, essa hora eu estou dormindo. Eu não oro de madrugada não. Agora você falar que é durante o dia, na tarde ou pela manhã, é eu mesmo. Agora de madrugada não. Quantas vezes eu só fico calado. Mas os irmãos é o Espírito Santo, mano. Voadora. Quebrou o profeta no pau. E ainda diz que desceu do monte ungido. Meu Deus, não dá, não dá. Vamos lá. Jesus, no monte da caveira, prego ou cravo nas mãos, nos pés, coroa de espinhos, uma lança o ultrapassa, e do lado dele 2 ladrões. Ele está onde? No monte da... A multidão de frente a ele: desce daí, tu não é rei dos judeus? Desce daí você mesmo. E ele só ouvindo, lá no monte da caveira, sabe o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que está fazendo. Ele deixou de ser aquilo que ele é? E por que nós deixamos de ser? Só porque alguém está nos insultando? Só porque alguém está debochando de nós? Da nossa fé? Daquilo que nós acreditamos? Daquilo que Deus prometeu? A Bíblia diz que ele está lá no monte da caveira, e de repente os 2 que estão, um do lado direito, outro da esquerda, começam a falar: cala a boca, cala a boca. Aí um para lá, outro para cá, e um fala assim: ei, cala a boca aí. Você e eu, nós estamos errados, porque esse homem, ele é o Filho de Deus. Agora eu vou perguntar: aonde Jesus estava? No monte da caveira. Mas ele estava solto? Não, estava preso no... Sabe o que eu entendo? Que mesmo ele preso no madeiro com um cravo, coroa de espinhos, cravo na mão, nos pés, uma lança que ultrapassou, ele não deixou de testemunhar quem ele era. E você está deixando de testemunhar o Senhor por causa de uma enxaqueca. Porque o irmão não cumprimentou o outro. Porque o irmão não chamou o outro irmão para ir na casa almoçar. Seria assim: o Jean, que veio de manhã, não está aqui, deve estar preparando um jantar. Aí chama eu, pastor Tiago. O Jean deve estar preparando um jantar para não vir no culto. Deve estar preparando jantar para a Jéssica, porque marido bom prepara jantar também. Maçã de peito. Ó, homem, se você não prepara jantar, vai arrumando aí, vai pro YouTube, aprende, pelo menos dá um sossego um dia a mulher. Seria isso, o Jean nos chamar? Pastor Zito mora de frente, e vê eu, Tiago, chegando, e ele não foi convidado. Não vou mais na igreja. Chamou só o pastor Tiago e o pastor Luiz. Jesus está no Gólgota, no monte da caveira, e ele está dizendo: Pai, estão zombando de mim, estão debochando de mim, está rindo da minha cara, mas nem por isso eu vou deixar de ser aquilo que eu sou. Está ele lá, e sabe o que ele vai fazer? Aquilo que o Pai ordenou. A Bíblia diz que Jesus veio salvar quem estava? Ele está pregado com um cravo nas mãos e nos pés, coroa de espinho, sangue rolando para tudo quanto é lado. O ladrão vai dizer: lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. O lugar é o problema? Não, porque no monte da caveira ele também salvou e libertou. No monte da caveira ele também liberou perdão. Meu Deus do céu, hein? O lugar é o problema? Não. Porque se o lugar fosse o problema, Jesus não seria o que ele é, irmão. Mas ele nunca deixou de ser aquilo que ele é: Deus, Senhor. Então quero que você saia daqui nessa noite sabendo que o lugar não é o problema. O problema é que você deixou de ser e fazer aquilo que o Senhor ordenou. A Bíblia diz que Jesus, lá no monte da caveira, foi no monte da... Não foi na escola chique, não. Não teve festa. Tinha só condenado lá. Que ele disse: Pai, está consumado a sua obra.
Sabe o que ele está dizendo? No Monte da Caveira, no lugar que ninguém escolhe, foi o que o Senhor escolheu para mim. Meu Deus, vai doer. No lugar que ninguém escolhe, foi o que o Senhor escolheu para mim. E no lugar que o Senhor escolheu para mim, eu sei que o Senhor está nele. E por saber que o Senhor está nele, então eu vou dizer ao Senhor que eu cumpri com tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Sabe por quê, Pai? Porque o lugar nunca foi o problema para mim. O problema para mim seria se o Senhor não estivesse comigo. O problema nunca será o lugar para nós. O problema será quando Deus não estiver mais conosco. Quando nós não mais ouvirmos a voz do Senhor, seguir as orientações do Senhor e o direcionamento do Senhor. Porque lá no Monte da Caveira, Jesus diz: Pai, está consumado. Tudo aquilo que o Senhor me ordenou a fazer, eu fiz. E foi no Monte da Caveira que Jesus pagou a dívida que era contra nós. No Monte da Caveira. Sabe o que o Senhor está querendo dizer? No lugar que Deus escolheu, aonde ninguém escolheria, foi o lugar que Deus escolheu para Jesus pagar a dívida. Não entendeu, né? Sabe esse lugar que as pessoas falam que não vai dar em nada? É o lugar que Deus escolheu para você até mesmo pagar uma dívida que você tem. Só que você está menosprezando o lugar que Deus te colocou lá para Ele levantar o dinheiro que você precisa para você pagar a dívida que você tem. Essa é forte. Essa foi agora. Como diz os pentencas, desceu do céu. Foi lá que ele pagou a dívida. E eu vou terminar agora mesmo. Agora eu termino. Foi no Monte da Caveira. Onde foi? No lugar que ninguém dá nada, né? Porque é o lugar de morte e condenação. Foi lá também. Sabe o que ele fez? Rasgou um véu que nos separava. O senhor está dizendo o que, pastor? Eu estou dizendo para você que no lugar impróprio, Deus juntou aquilo que o inimigo separou. E você está falando que o lugar ainda é um problema para Deus restaurar o que precisa ser restaurado, ajuntar o que precisa ser ajuntado. Olha para o Monte da Caveira. O que Jesus fez? Rasgou o véu de cima para baixo. E deu a mim e a você livre acesso a Ele, coisa que nós não tínhamos. Tem muita coisa que você quer, que está no lugar impróprio, que ninguém quer ir. Mas foi Deus que ordenou você ir lá. Então não ignore aquilo que Deus ordenou você fazer nesse lugar, que Ele te colocou. Fica de pé, vamos embora. Essa igreja é uma bênção, irmão.